Ela só veio dar uma bagaça e caiu a internet. Gente, já vai intercedendo aí pela live. Então, deixa eu começar falando aqui da nossa ideia, né, do Rotas da Poesia. E a gente idealizou esse projeto em março, né, para homenagear as mulheres. E aí a gente fez uma semana de live, porque aí a gente queria muitas mulheres, né, e teve que ser uma semana. E aí a professora Elizabeth já estava, né, na nossa lista, mas aí não deu dela fazer a live com a gente, porque todo mundo queria uma, então aí nas outras edições a gente priorizou ela e ela está aqui conosco. E eu quero agradecer a presença da professora, né, que ela aceitou, ter professor Flávio, professor Eduardo, por ter autorizado, né, a continuação do Rotas da Poesia. Hoje, eu pensando no projeto, eu estava lembrando, né, nas nossas reuniões, como que surgiu, né, o nome Rotas da Poesia. Foi até a Aline que deu a ideia de ser Rotas da Poesia. Então, assim, é um trabalho bem legal que a gente está desenvolvendo no GPFEMPO. E para quem não conhece, né, o GPFEMPO, ele é um grupo, né, de poesia contemporânea feminina que estuda as poetas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para quem não me conhece, eu sou Larissa, sou integrante do grupo. A professora Elizabeth também é integrante do grupo. E eu quero agradecer, né, a presença de todos. Tomara que dê certo até o final. Esse, né, o GPFEMPO, ele é um tá dando um eco aí na minha voz. Então, quero dar boas-vindas, né? Boas-vindas a todos, né? Que nós possamos ter uma conversa agradável. Fique aí, você que entrou, fica aí até o final, vai chamando outras pessoas, convidando, enquanto eu apresento aqui a professora. Peraí, professora, a senhora vai já falar. Então, a professora se chama Maria Elizabeth Nascimento de Oliveira, né? Ela é doutora em estudos literários pela Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT. Ela tem uma tese intitulada Dunga Rodrigues, uma jornalista no território da ficção, em 2019. É mestre em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, com a pesquisa que originou o livro Educação Ambiental e Manuel de Barros, Diálogos Poéticos, da editora Paulinas, em 2012. É especialista em língua portuguesa e literatura, graduada em letras, ambas pela UNEMAT, professora da Rede Pública do Ensino do Mato Grosso desde 1997. Ela é membro do grupo de pesquisa Cefapro, no Centro-Oeste. Não, ela é membro do projeto de pesquisa no Centro-Oeste da Margem, 100 anos de relações entre cultura e literatura em Mato Grosso, e é membro do grupo GPFEMPO, né? Então, eu queria começar conversando com a professora. Primeiro, eu tenho duas coisas pessoais para falar para ela. Uma é que no Simperfenco eu fiz uma apresentação de um trabalho, e já conheci algumas coisas da Elizabeth. Vou lhe chamar de Elizabeth, tá? E aí, assim, eu já conhecia, né, algumas coisas dela, e eu não percebi que ela estava lá na mesa da minha apresentação. Só percebi depois que a gente tirou uma foto e eu vi lá o rostinho dela, e ainda bem que eu não percebi que a professora estava lá, porque senão eu tinha ficado mais nervosa. Eu nunca falei isso para ela, estou falando agora. E a outra coisa bem pessoal também é que a internet dela tá só rodando, gente. É que eu acho o Samuelzinho muito lindo, viu, professora? Samuel é um bebê, a coisa mais linda, gente. Ele é neto da professora. Sabe aqueles bebê Parmalat, ou então da Johnson Johnson? É o Samuelzinho, a coisa mais linda. E ela caiu de novo. Vamos ver se ela volta.
Camila, Ronaldo, tudo bem? Boa noite para vocês. Edilane, Dani, Paty, ainda bem que você está aí. Todos vocês estão aí, daqui a pouco ela volta. A internet dela estava ruim desde o começo. Mas essa conversa sai. A internet dela estava ruim desde o começo. Larissa, você está me ouvindo? Sai. Estou. Então, a questão é, estou aqui com 2 aparelhos e parece que nenhum está funcionando bem. Fica com os dois aí. Eu vou desligar o notebook e vou tentar pelo celular, porque parece-me que está melhor. Mas a gente está te ouvindo bem agora e a imagem tá boa. Está bem? Tá? E aí eu já quero passar a palavra para ti, porque eu já falei Mas demais. ao mesmo tempo, parece que nenhum está funcionando bem. Está dando eco? Ela tá falhando um pouquinho. Tá. Ok, agora eu acho que vai ficar melhor. Tá me ouvindo? Tô. Então tá perfeito. E aí, Vamos começar. professora, eu queria saber com a senhora, né? Se a senhora quiser falar alguma coisa antes, tudo bem, mas eu já quero começar falando da Elizabeth quando criança. Se ela já escrevia, se ela já tinha essa tendência a escrever prosa, poesia, alguma coisa, ou não? Então, primeiro é dizer que essa internet nos desestabiliza, né? Vamos dizer assim. Não sou muito apta, especialmente na questão do Instagram. Eu acho que isso também dificulta um pouco. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, Larissa, e aos internautas a amorosidade de me ouvir, né, nesse início de noite de quarta-feira. Espero que eu daqui instigue em vocês alguns pensares que os tragam, de certa forma, a mim, ou melhor, a nós, né, para que a gente não se sinta tão sozinhas, haja vista que eu gosto de tumulto, né, de aglomeração, que é um nesse tempo de pandemia. Eu espero que esse momento, apesar de todos esses percalços de início, seja prazeroso, que vocês utilizem o chat aí para que o diálogo aconteça de alguma maneira, né, nesse ambiente virtual que às vezes nos parece tão frio, né, tão cheio de ausências. Bem, agora que eu vou tentar responder a sua pergunta. Como foi a minha infância, isso? A internet está péssima, está rodando aqui, não estou... A pergunta foi, como é Elizabeth na infância, é isso? Isso. Então, eu não tive uma infância muito fácil, né? Mas estive sempre rodeada de amor, que eu acho que é o suficiente, né? Então, eu vou resumir um pouquinho. Então, quando eu estava nos anos iniciais, eu morei com minha irmã, que já era casada, porque meus pais compraram um pequeno sítio. Não havia escola por perto, então morávamos numa fazenda dos pais do meu cunhado. E quando finalizei o 5º ano do ensino fundamental, fui morar com os meus pais. Então, eu ia à noite de ônibus para a escola ficava a uns 15 quilômetros, numa vilinha lá perdida no meio do nada, eu costumo dizer, né? Então, tanto aí da volta, nós tínhamos que fazer 1,5 quilômetros a pé ali, mas era divertido. Então, assim que eu finalizei o meu início de estudo na educação formal,
Então, a minha infância, ela foi cheia de, como que eu poderia dizer? De momentos felizes, apesar de todas as dificuldades. Haja vista que eu penso que naquele tempo nós tínhamos mais entrosamento com outras crianças, porque ainda não havia tanto esses materiais, vamos dizer, esses instrumentos tecnológicos. E aí? É isso. E aí fala um pouco para a gente como é que é a Elizabeth mãe. A Então, Elizabeth mãe como professora, né? Porque isso. geralmente os filhos de professores sofrem, né, na da escola. mãe ideal. A senhora tem 3 filhos, né? Sim. 3? Uhum. Isso, eu tenho 3 filhos. Mas e aí, a senhora era durona com eles? Oi? Como a senhora internet era durona? Não, não sou. Botava eles para ler. Não consigo ser, né? Então, eu penso que os meus 3 filhos são o que eu tenho de mais sagrado. Penso que contribuir de alguma forma na formação de seres humanos honestos, bons, inteligentes, e para mim isso é o suficiente. Então tem algo que eu digo a eles quando fazem algo que me desagrada e que eu acho que vale a pena dizer aqui para vocês. Então eu sempre digo assim, gosto que aprendam com a vida. E eles sabem que a resposta é rápida. E quando isso acontece, eles me olham e sabem exatamente o que eu estou pensando. Eu acho isso bárbaro. São bonitezas que eu ganhei de presente. Sim? E aí é porque pra gente tá falhando um pouquinho, aí dá esses atrasinhos. Mas aí sim. eu queria saber, e aí a senhora chegou a dar aula, né? No ensino fundamental e médio ou só no médio? Sim. Eu passei por quase todas as instâncias da educação formal, né? Só não na educação infantil, mas passei pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. No momento eu estou atuando no ensino superior. Então, tive várias experiências. E trabalho também com formação de professores da rede da educação básica de ensino de Mato Grosso. E aí veio mestrado, doutorado, e aí a senhora foi conduzindo com os 3 meninos, com casa, com casamento, né? Eu acho que esse é o percurso, eu penso, que de uma grande maioria de mulheres, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tanto é que eu acho que eu não sei fazer uma coisa só. Eu sempre estou envolvida em muitas coisas. Eu acho que isso nos alimenta, né? Nos fortalece, nos proporciona coisas novas, né? E penso que há inúmeras formas aí, estratégias da gente fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E acredito que a mulher, especialmente, foi criando essas possibilidades, esses caminhos. Então, meu mestrado... Oi? Uhum. Pode falar. Então, meu mestrado aconteceu de uma forma bastante interessante. Eu fui convidada por uma amiga para assistir um evento na UFMT. E ela é formada em biologia. E nesse momento eu ouvi uma professora fazendo uma palestra. Ela chama Michele Sato. Eu não sei se vocês a conhecem, mas muitas das pessoas que estão aqui me ouvindo, provavelmente, quando eu ouvi a Michele Sato falar, eu fiquei embevecida, apaixonada. Porque ela tem uma fala instigante, provocadora, né? E o trabalho dela na época era na educação ambiental. Então eu pensei, essa será a minha orientadora do mestrado. Tentei, consegui, né? E daí surgiu uma amizade. Posteriormente, surgiu a possibilidade de alinhar a educação ambiental a uma das questões que eu gosto ou pela qual eu sou apaixonada, que é a poesia. Então, eu trabalhei educação ambiental e Manoel de Barros,
né? Um poeta que escreveu e nasceu em Mato Grosso. E eu tive a oportunidade de ter o contato com esse escritor. Então, eu tenho alguns bilhetinhos, eu tenho um contrato assinado em cartório para utilizar os seus poemas. Enfim, surgiu esse livro aqui, Manuel de Barros, Paulinas. Isso tudo foi como que eu digo sempre que foi um presente, foi coisas que foram acontecendo. Então, é interessante, eu acho, falar um pouquinho da metodologia que eu adotei nessa minha pesquisa de mestrado. Então, conversando com o Manuel de Barros, na época já muito doente, eu queria saber quem era o autor. Haja vista que nós encontramos pouca coisa dele na internet. Aí ele me disse assim: tudo que você quiser saber sobre mim, pergunte às minhas poesias. Elas vão te responder. Então, eu adotei essa metodologia no meu livro. Então, eu pergunto, é um livro onde eu pergunto, onde eu faço os questionamentos que eu gostaria de fazer ao autor, mas eu fiz ao poeta. E eu penso que o poeta me respondeu com uma liricidade muito grande e de uma maneira estética que, se de repente fosse o autor, não teria feito. Tanto é que quando ele escreveu o bilhete, ele disse isso, que eu encontrei algumas joias que nem ele mesmo percebeu que existia. Então, assim, são alguns materiais, alguns documentos que eu tenho guardado e que até hoje eu não tive coragem de colocar em público, porque eu penso que é uma coisa muito íntima, entende? Uhum. É isso. O meu mestrado foi isso. E aí, a senhora já escrevia poesia antes da sua tese do mestrado? Ou depois que a senhora começou a escrever? Eis a questão. Eu sempre digo assim, eu não sei se eu escrevo realmente poesia e as pessoas ficam bravas quando eu digo isso. Né? Eu sempre gostei muito de escrever, de fazer anotações, né? De falar aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu sonho. E assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu inventei um clube do café. Que eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui... Oi? Eu já ia falar do Clube do Café. Como que foi que surgiu? Sim. Pode prosseguir. Então, que muitas pessoas que estão ouvindo devem já ter visto falar ou já deve ter entrado na página, porque a página já tem, enfim, vários seguidores. Então, esse Clube do Café também foi uma brincadeira. Eu sempre digo assim, que as minhas brincadeiras são muito sérias. Eu organizo as minhas brincadeiras de modo que elas venham a favorecer a minha identidade. E a minha identidade enquanto mulher, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto filha, e assim por diante. E eu penso que esse grupo é um grupo de mulheres amigas, porque a gente foi se fortalecendo, foi se constituindo. Então, no meu doutoramento, quando eu terminei a defesa do meu doutoramento, uma dessas mulheres me entregou inúmeros textos que eu escrevi no Facebook e me disse assim: você é poeta. Achei muito engraçado. Ela sabe de quem que eu estou falando, deve estar aí me ouvindo. E assim, porque foi um trabalho, uma pesquisa também que ela realizou. Porque foi ela fez um apanhado durante mais de 4 anos sobre esse material. Entende? E me entregou esse material. Então, muitos dos textos que estão no livro são escritos dessa época. Outra parte foram escritos durante a noite, porque eu fiz o doutoramento em Tangará da Serra, que é uma cidade
a 500 quilômetros de distância da cidade onde eu moro. Então, à noite, eu ficava no hotel sozinha e dava umas devagadas, vamos dizer assim. E aí a senhora aproveitava e desenhava, né? Que eu vi que a senhora desenha. Então, eis a questão. Eu penso que a educação básica, ela nos permite aprender inúmeras coisas, né? E os alunos, eles não aprendem de maneira igual, né? Eles não são iguais, eles são diferentes. Então, trabalhando com a linguagem, ou com as linguagens, eu percebi que o que eu aprendi na graduação era muito pouco. Então, eu aprendi depois com os meus alunos a fazer grafite, a desenhar, a pintar telas, enfim, inúmeras coisas. Por quê? Porque que de alguma maneira eles aprendessem. E aprendessem a ler lendo de uma maneira diferente da que habitualmente a gente faz enquanto professor de linguagem. Melhor, eu quero que o aluno aprenda a decodificar apenas os signos linguísticos e muito mais, né? E penso que isso, ao invés de eu contribuir com a aprendizagem dos meus alunos, mas eu acredito muito que contribuiu com a aprendizagem, você está entendendo? Me fortalecer no sentido de, pelo menos, tentar ser um ser melhor, entende? Mesmo com... né? Mas eu penso que todo dia você tem que levantar com a ideia de que você pode fazer algo pelo outro, e fazendo algo pelo outro, você faz algo para si mesma. Sim. Então, o que eu posso dizer é que eu fui, assim, agraciada durante todo o percurso da minha constituição, da minha formação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja na vida. Então, eu tive uns pais, não, maravilhosos, né? Embora o meu pai nem a minha mãe tenha educação formal, eles não têm o ensino fundamental, mas na minha casa sempre foram espalhadas revistas de fotonovelas para todo lado, livros de cordéis, gibizinhos daquele de faroeste, lembra? Tex, eu creio que você não conhece, porque você é muito mais novinha que eu, mas a minha casa foi tinha esse repertório. E além disso, eu tinha muitos romances, aqueles romances Júlia, Sabrina, Bianca, eu li muito isso. Hoje, os intelectuais criticam muito esse tipo de leitura, mas para mim essa leitura era bárbara naquela época, entende? Então me fez viajar por inúmeros caminhos. Esse tipo de literatura era a literatura que eu tinha na época, né? Então foi dessa literatura que eu me nutri. E a senhora, eu vou misturar, às vezes eu vou te chamar de senhora, às vezes eu vou te chamar de você, porque... Pode me chamar de Beth, não há problema nenhum. Tá bom, Beth. Então, aí eu estava dando uma olhada nas coletâneas, né? E aí algumas delas Sim. veio antes, né, do Asas do Inaudível. E aí tu já tinha essas poesias guardadas ou tu escreveu especialmente para as coletâneas? Porque tem umas bem antigas, né? E a última foi a da Enluaradas, né, com a Marta Cortesão. Algumas eu já tinha, que faz parte daquele que era para fazer parte do livro e eu fui retirando. Outros eu escrevi especialmente para as coletâneas. O que aconteceu nesse período da pandemia, né, no início? Eu percebi que se eu não fizesse algo para sair desse lugar comum, eu iria perder a sanidade, você está entendendo? Porque eu gosto de gente, eu gosto do contato físico, eu gosto do abraço, eu gosto de olhar as pessoas nos olhos. E aí eu comecei a ler mais
e a escrever mais também. E aí eu tive a oportunidade de, através do Facebook, do Clube do Café, e conhecendo algumas autoras, e eu fui convidada a participar de inúmeros trabalhos, inclusive de prefácios de livros de alguns autores que há um tempo atrás eu era fã. Me trouxe uma energia, vamos dizer assim, para acreditar que era possível escrever também. Porque a gente E algum desses prefácios desse livro aqui, né? Ó. Período de pandemia, de várias coletâneas. Prefácio desse livro aqui, gente. Está aqui também. O prefácio dele é lindo demais. Então. Eu era uma que também, eu comprava os livros, eu comprava livro e não lia prefácio. Ia direto na narrativa, na história e tudo. Aí depois eu comecei a prestar atenção nos prefácios. E o prefácio desse livro aqui é lindo. Foi a professora Elizabeth que fez. O livro é lindo, né, do professor Eduardo, mas o prefácio dele também é de respeito. E assim, o professor Eduardo, ele fez parte, né, da minha banca de doutorado. E para mim também foi um presente, né, porque contribuiu de forma bastante efetiva naquilo que eu vinha falando. E eu penso que depois eu ainda ganhei outro presente, que foi o prefácio desse livro. Prefaciar esse livro, para mim, foi um presente, porque a partir do prefácio desse livro, eu escrevi o prefácio de mais uns 3 livros. Inclusive desse aqui, ó. E esse livro aqui, ele é um livro que vem falando da autora que eu pesquisei no doutoramento, que é da Dunga Rodrigues. Mas qual é a importância para mim desse prefácio? É que quando... Olha aí, eu vou voltar lá atrás, vou falar aqui a minha idade. Em 2000, quando eu passei no concurso do Estado aqui em Mato Grosso, eu estudei a autora que organizou esse livro. Entende? E aí, agora, prefaciar o livro é uma emoção muito grande. É um privilégio, né? Um privilégio. Livro, que é de uma autora que eu estudei, entende? E aqui ela traz vários inéditos dessa autora, porque elas eram amigas. Então tem toda essa questão aí interessante. Eu penso que há uns entrelaces aí na nossa constituição enquanto ser humano que é bastante interessante para nós pensarmos, refletirmos como as coisas elas estão interligadas. Elas se relacionam. Há uma complexidade aí que a gente às vezes não consegue entender, mas que elas estão aí, vivas. E aí, chegamos em 2019, né, ele? Isso, 2019. Asas do Inaudível. Eu tenho, que eu não sou boba, ó, ganhei, autografada ainda por cima, quase morri do coração. Capa linda, né? E prefácio lindo também, gente. Eu quero até ler um pedaço do prefácio aqui para vocês. Quando ela fala assim: a mestiça que pega passarinho com a mão, dança com borboletas amarelas e tem um caso com a saudade. Olha que lindo. Ai, eu sou fã de prefácio agora. Porque eu acho que para escrever um prefácio, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para captar, né, a alma do livro, o que o autor quis falar, o eu lírico lá, e eu acho que precisa de uma sensibilidade muito grande. E quando ela fala aqui, essa parte aqui eu até grifei, porque eu achei lindo. Ela fala: mestiça que pega passarinho com a mão, dança com borboletas amarelas e tem um caso com a saudade. E um caso com a saudade é até um poema que eu li esses dias, que eu gosto muito dele, onde ela fala. Daqui a pouco eu vou ler ele para vocês. E aí, como é que foi a reunião, professora, desses poemas para fazer esse livro aqui? Esse filho? Então, na verdade, esse livro nasceu do nada. Eu sempre digo isso. Ele nasceu do nada, assim como eu. Então, eu não acho que sei escrever, ou melhor, eu acho que não sei de nada.
Porque quanto mais eu penso que sei, visualizo a pequenez do meu saber e das coisas que escrevo. Mas sempre faço do meu medo o meu maior motivo de coragem. E eu não me preocupo muito com o que os outros vão pensar. Porque eu já não tenho tanto tempo a perder, eu sempre digo isso. Eu sempre estou dizendo isso para as minhas amigas, especialmente para as colegas que eu tenho aqui, as amigas do Clube do Café. Eu falo, eu não tenho tempo a perder, então eu não estou nem aí com o que os outros vão pensar. Eu vou Tá escrever certo. aquilo que eu estou, se der tudo bem, se Tá falhando um pouquinho. esqueço que há toda uma complexidade de coisas aí fora que estão enlouquecendo as pessoas. Então, especialmente a publicação desse livro, eu devo à poeta Luciene Carvalho, que tive a honra de ter como prefaciadora, né? E que você já leu aí uma partezinha do prefácio. Então, eu conheci a Luciene na universidade, fiquei apaixonada pela forma como ela se posiciona enquanto mulher negra, e a defesa que ela faz desse lugar. Então, a gente ficou, bom, vamos dizer que nós ficamos amigas. E a partir daí eu comecei a ler com mais profundidade as suas produções, enfim. E quando eu mostrei esses escritos, ela falou, publica. Eu falei, não, eu jamais vou fazer isso. Aí um dia eu estava no trabalho e a Luciene me ligou e me disse assim, eu tenho uma coisa para você. Posso começar a falar? Aí eu falei, bom, pode. Aí ela começou a ler o prefácio no telefone. Aí já viu, né? Chorei a beça. Porque eu penso que, de alguma maneira, ela me transformou numa lenda. Entende? E uma lenda onde eu me encontro, onde eu encontro, de alguma maneira, a minha identidade mesmo. Eu achei isso bárbaro. Né? Fantástico a forma como ela escreve. Então, ela é uma poeta que faz parte da Academia Mato Grossense de Letras, né? É reconhecidíssima aqui no estado de Mato Grosso. Teve uma humildade, assim, que eu não conseguiria exprimir, falar, enfim. Né? Mas agradeço demais a oportunidade de tê-la, né? E agora tê-la para sempre aqui registrado nesse livro. Verdade. Então, como eu disse para você, uns textos eu já havia rabiscado antes nas redes sociais, né? E essa minha amiga aí me fez esse presente. E os outros textos foram produções feitas aí durante o doutoramento, enfim. Né? E a publicação ela aconteceu, vamos dizer assim. Eu sempre, por exemplo, desde o primeiro livro, A Educação Ambiental Emanuel de Barros, eu venho ganhando alguns presentes. E os meus maiores presentes são os meus amigos. Então, um amigo me disse assim, olha, eu tenho um amigo que trabalha na editora Paulinas, manda a sua dissertação, quem sabe pode ser publicada. Eu falei, desde que eu não precise fazer nada, você pode mandar. Eu já sei muita coisa. Exatamente. E aí foi para a editora, com 3 meses já foi autorizado para publicação, então deu tudo certo. Quanto ao livro Asas do Inaudível, também foi a mesma coisa. A Luciene incentivou, a Carline aprovou, né? Eu aí agradeço o Ramon, que é o editor maravilhoso, que teve todo um cuidado, um carinho, enfim. E eu penso que aconteceu. E acredito que a partir do momento que nós nos doamos com responsabilidade e compromisso nas coisas, elas vão acontecendo sem você prever. Né? E quando você não prevê, eu penso que elas são mais gostosas, vamos dizer assim. Né? Você recebe como se fosse um cálice, vamos dizer assim, de vinho.
né? E aí eu digo isso porque uma amiga me disse hoje assim, Beth, eu vou ouvir você e a Larissa hoje tomando uma taça de vinho. Olha. Então, Larissa, gente, eu não saberia falar para você exatamente sobre o processo de criação em si, entende? Então, eu estava, no momento, estudando algo muito sério, né? Que fazer um doutoramento é um processo muito difícil, né? Que te envolve de uma maneira muito integral, ou seja, toma todo o seu tempo, né? Então, de repente, eu sentia vontade de parar tudo e fazer coisas desajustadas. Eu sou assim, entende? Por exemplo, às vezes eu estou aqui fazendo coisas, me dá vontade de fazer uma coisa assim que sai daquilo, que mostre um outro lugar, né? Que me mostre um outro lugar. Eu paro tudo e vou fazer, porque se eu continuar, não vai ter rendimento nenhum. Então, é por aí. eu queria que tu escolhesse uma. Eu sempre digo que é difícil escolher para o poeta, né? Escolher uma, porque o livro é um filho e os poemas são filhinhos. Mas assim, eu queria que tu escolhesse uma para ler para a gente. Um poema Então, do Asa do Inaudível. eu acho que aqui você já conseguiu, vamos dizer assim, uma coisa muito rara. Eu quase nunca falo de mim mesma. Eu não Percebo. gosto. Eu acho que você já sabe disso. Não gosto de falar de mim mesma. Eu acho isso muito estranho, né? Eu acho que é uma questão de aprendizagem mesmo. Eu tenho que aprender, mas não faz parte do meu repertório principal, vamos dizer assim, né? As pessoas que me conhecem, eu acho que sabem disso. Normalmente, Mas quando eu vou apresentar dá de perceber. Eu, quando pensei em te convidar, eu falei bem assim, meu Deus, eu vou levar um não do tamanho do mundo. Mas ainda bem que deu certo. Você só não levou um não porque eu me simpatizo muito com você. Oh. Mas... Não, eu pensava, ai meu Deus do céu, eu vou levar um não do tamanho do mundo, porque ela não tem muito cara de que fica gostando de live, não. Mas já recebi outros convites e já disse não, entende? Porque não faz parte daquilo que eu gosto de falar. Eu acho que é meio estranho você falar de si. Não sei, ainda não estou preparada, vamos dizer assim, para isso. Tá certo. Estou me preparando. Esse aqui já é um exercício. Então, sem modéstia, eu amo o título do meu livro. Eu acho que ele é o maior poema. Eu penso isso. Olha. Né? Mas, obviamente, isso é uma percepção minha, particular. Né? A percepção de cada um é diferente. Por exemplo, cada um que lê vai escolher, de repente, um texto diferente e, às vezes, vai fazer uma leitura também diferente daquilo que eu estou vendo ou daquilo que eu não vi, que eu escrevi, mas que eu não vi. Entende? E eu já estou recebendo isso. Muitas pessoas que estão lendo estão me falando coisas que na época em que eu escrevi, eu não pensei. E isso é grandioso, isso é bonito. E eu penso que essa aliança do autor com o leitor é muito gratificante, né? Te complementa, te mostra que você não é nada, ou te mostra que você é alguma coisa e pode ser mais. Né? Eu penso nessas questões, né? Então, embora você já tenha falado, eu acho que além do título, eu sou tremendamente grata pelo prefácio do livro, porque eu acho que a minha prefaciadora, como eu já disse, teve o olhar encantado e me transformou numa lenda. E eu acho isso muito engraçado, entende? Quando eu leio e a gente lê o prefácio e vai... E eu, pelo menos, sou assim, né? Eu fui lendo o prefácio e eu fui lembrando dos teus vídeos lá no Facebook. Foi tipo... Fui lendo você mesmo. Lá com as plantas, com os vídeos no fundo, a zoada lá dos passarinhos. Gente, é muita sensibilidade para fazer um prefácio desse, um prefácio muito lindo. Entende? Então é isso que eu estou falando. Ao mesmo tempo que eu me vejo ali,
recheada de lirismo, de magia, sem perder a minha identidade. Eu acho fantástico. Então, quando eu leio o prefácio desse livro, eu choro, eu solto gargalhadas, entendeu? Então, eu Uhum. falo dessa poeta com bastante carinho mesmo, da Luciene. Né? Mas para Tá, não então. decepcionar aí os nossos ouvintes, eu vou ler um poema. Então, o Tá. poema que eu escolhi para ler, ele é intitulado Esta Não Sou Eu. E aí eu quero responder uma pergunta que eu acho que estava aí no script, mas eu acho que eu falo demais e a Larissa meio que passou por cima, mas eu vou retomar. Então, quais autores eu leio, né? Então, eu leio Eu aí ia o perguntar Merleau-Ponty, exatamente. que eu gosto muito. Eu li inúmeras vezes o Fenomenologia da Percepção, embora não entenda muita coisa, mas eu teimo em ler de novo. Né? E gosto também do Gaston Bachelard. Leio Martin Buber, que é uma indicação de um professor da UFMT, por quem eu tenho um enorme carinho e admiração. Eu leio Paulo Freire, leio Produções de Amigos, porque ultimamente eu venho ganhando livros quase todos os dias. E eu acho que quando você ganha um livro, você tem o compromisso de ler, entende? Só que isso também te dá um certo tumultua a sua vida, né? Porque às vezes você não tem tempo suficiente. E, Uhum. além desses, obviamente, a literatura, especificamente a poesia, é o meu maior laboratório mesmo de aprendizagens. Eu gosto da Adélia Prado, da Cecília Meirelles, do Mário Quintana, do Manuel de Barros, da Lucinda Persona, e assim vai o repertório, né? Eu Uhum. estou dizendo isso porque eu penso que nós somos impregnados também por aquilo que a gente lê, né? E aqui em Mato Grosso nós temos inúmeras outras poetas. Nós temos a Divanise Carbonieri, nós temos a Lucinda, que eu já citei, a Luciene, que eu já citei, né? A Janete Manacá, e assim por diante. E esse movimento está sendo muito bonito. E não é um movimento, como eu posso dizer para você, de autoras, mas de autoras amigas que se fazem na conversa, que se fazem nas linguagens. E nas linguagens de formas diferenciadas, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas subjetividades. E isso é linguagem, né? Eu sempre comento com os meus alunos essa questão. Como é que eu vejo a linguagem, as linguagens, né? De que maneira? Porque ela nos traz repertórios diferentes. Voltando ao poema. Então, esta, aí entre parênteses, não, sou eu. Perdida pelo caminho, a mulher desleixada, descontente, sem prumo, sem diretriz. Não sabia sua identidade, nem o que gostaria de ser. Repentinamente, contaminada pelo vírus que adoeceu a menina dos seus olhos, rejuvenesceu-lhe a alma, oxigenou o coração, e de súbito, outra vida saltou para dentro de si. Começou a botar reparo nas coisas ínfimas, no voo das borboletas coloridas a rodopiar no ar, na infinitude do azul do mar a abraçar a linha do horizonte, na mágica distância entre o sol e a lua a maquinar eclipses, no ar fresco da floresta a exibir seus tons e entretons, na água límpida e ligeira das cachoeiras a devolver a calma, na branquitude das nuvens a desenhar objetos imaginários no céu, nas crianças alegres e festivas a empinar pipas multicores, no canto e matizes dos passarinhos a embalar os sonhos. Com estas alegorias, ela se negou a enxergar a guerra, a treva e a escuridão. Solta, livre e leve, feito pluma de algodão, vestiu-se de arco-íris e saiu a semear sementes compulsoriamente, feito menina brejeira, inteira,
rarefeita de pedaços. Aprendeu que não é estando que ela poderia ser, que não se devolve o que não se é. E somente o vento pode semear o peso dos descompassos e orquestrar seus infinitos. Então, eu escolhi esse texto. Lindo. Então, E eu ia até te falar que tu tá fazendo menos vídeos, né? Lendo lá as poesias. Já percebi, já. Tá faltando. Botar mais. então, é porque ultimamente, até estava comentando isso, antes do doutoramento, eu acreditava que assim que eu fizesse o doutoramento, eu teria mais tempo para mim mesma e para fazer aquilo que eu gosto. Ledo engano. As coisas, os trabalhos aumentaram, as coisas parece que potencializou e o tempo que eu tenho para fazer aquilo que eu gosto ficou mínimo. Entende? Uhum. E aí acabou que é uma vez ou outra que eu posso ir lá e deixar algum recadinho. Tá certo. É isso. Aí eu vou falar aqui do meu, que eu escolhi. Ele se chama Sim. Desencanto, tá na página 29. Eu até fiz um vídeo, se tiver a ousadia de fazer um vídeo com esse poema aqui. Ah, que chique. Ela fala assim: o silêncio no encontro, o beijo transporte, o reflexo no olho, a pele, o cheiro, o êxtase, o gozo. Passagens, paisagens. O meu caso é com a saudade. Vivemos na mesma casa. A velhinha sorrateira faz eco em mim todos os dias. É a minha companheira, a grande filosofia. Então, a moça que fez o teu prefácio, né? Ela fala que tu tem um caso com a saudade, né? E aí, quando eu fui lendo ele, eu olho aqui o caso com a saudade. Eu acho ele muito lindo, assim. Todos são lindos, mas tem uns que falam, né, mais com a gente. Sim. Eu penso que todos nós temos esse caso com a saudade, entende? Porque a velhinha sorrateira. Sim, porque infelizmente a gente não tem todas as pessoas que a gente gosta ao nosso lado a vida toda, entende? É verdade. Então um dia elas vão embora, de uma forma ou de outra. E eu sempre penso e digo que as pessoas devem ficar enquanto estiver estando. O dia que não estiver estando, então elas devem ir. E você deve deixá-las ir. Entendeu? Mas só que isso não impede de você sentir saudades dos instantes que você vive, que a gente vive, entende? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou vivendo um instante, né? Que vai passar, mas que pode deixar saudades. Verdade. Então, eu acho que essa questão da saudade, ela é uma questão bastante interessante. Como é que na ausência eu me faço presença? Eu penso sempre sobre isso, entende? Como é que algumas pessoas que se foram, mesmo ausentes, continuam tão presentes na minha vida? Porque contribuíram, de alguma maneira, para a minha constituição enquanto ser humano, enquanto pessoa. Entende? E isso independe da forma. Porque tudo é questão de aprendizado. Tanto aquilo que nos faz bem, quanto aquilo que nos faz mal. Eu sempre penso nisso. Então, de que maneira essa saudade reverbera em mim, né, hoje? Né? E de que maneira essa saudade que eu coloco agora, de uma maneira, vamos dizer assim, estética, reverbera no outro. Né? Então, pensar... A Elizabeth já está essas palavras, fazendo poema, filosofando tudo aqui na nossa live. Então, eu penso que pensar essas palavras para além do código verbal é uma questão muito gratificante, né? Porque traz alguns elos existenciais que não estão postos aí nos discursos que são normativos, convencionais. Entende? Então, eu penso que a poesia, ela potencializa
a complexidade da vida humana. Né? Ela é o grande princípio, no meu ponto de vista, de humanização, como diz o Antônio Cândido. Né? Verdade. E eu sempre comento Gente, isso com os meus colegas. gente, olha, livro, As do Inaudível. Se você ainda não tem, fala com a professora, fala com a gente, fala com alguém do GPFEM, que a gente fala com ela, dá um jeito de mandar para você, né, professora? Entre em contato com a editora, mas compre. O Dia dos Namorados tá chegando, né? Já pode comprar um livro de poesia aí para namorado ou namorado, não sei, ou então para você mesmo ler, que ele é ótimo, lindo, maravilhoso. Eu lembro quando eu ganhei ele, fiz um bumerangue, botei no Instagram, ai meu Deus do céu, meu coração aí. Ela, não é para tanto, Larissa. Obrigada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, tá bom. Mas é lindo o livro. E aí eu queria saber da professora se ela está com projetos novos, se já tem algum filho vindo aí pelo caminho, ou o que ela está fazendo aí. Então, Larissa, eu sou libriana, né? Eu penso que o libriano, ele vive de planos e de sonhos. Eu sempre digo isso. Não para. São os planos e os sonhos que nos mantêm vivos, entende? No sentido potencial mesmo da palavra. Então, um dos meus objetivos é escrever um livro sobre formação de professores, dentro de uma perspectiva que eu acredito muito, entende? Porque eu estive trabalhando nesses últimos quase 11 anos com formação de professores. E aí é um dos meus objetivos. Mas isso é um projeto bem ainda distante, né? Então, considerando aí a minha experiência por mais de uma década nesse campo de atuação. E também estou participando de outras coletâneas de poesia, que provavelmente sairá aí em breve, né? Eu acho que são 3 ou 4 coletâneas. O meu livro também sobre a tese do doutoramento está praticamente pronto, já está na impressão. Vai estar com o título Sinfonia de Letras, Acordes Literários com Dunga Rodrigues, que é uma autora que escreveu em Mato Grosso, que iniciou a sua escrita em 1927, né, e que só muito recentemente eu tive acesso a toda a sua produção, e eu sempre digo que a minha tese poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas na época, a Casa Barão de Melgaço, onde estavam todos os arquivos dessa autora, estava fechada, então impediu muita coisa. Mas eu acredito que eu consegui fazer um trabalho interessante, né? Eu trago aí o pioneirismo de uma mulher num período totalmente patriarcal, né? Então ela veio aí derrubando algumas barreiras, mostrando algumas possibilidades. Ela tem produções escritas em diversos gêneros, então é muito interessante. E aí, assim, só para aguçar um pouquinho, ela tem poesia escrita em alemão, em francês, em português. E essas produções, olha, né, vale a pena ainda uma outra pesquisa. Eu penso que tem material aí para novas pesquisas. Quando eu converso com os colegas, eu sempre estou apontando algumas possibilidades de pesquisas de doutoramento, de mestrado e assim por diante, porque eu acredito que se nós estamos aqui é porque nós queremos também potencializar o nosso currículo, potencializar aquilo que nós acreditamos, né? Então, o meu projeto mais ousado, eu ainda não falei, é parar tudo, morar próximo ao mar, caminhar na praia, ver o pôr do sol, entendeu? E sonhar, sem precisar me preocupar com o tempo que está passando. Né? Viver o instante. Eu acho que é isso. E aí, a gente já caminhando para os minutos finais, eu queria que tu falasse um pouco uma palavra assim, de incentivo para quem está começando a escrever, ou para quem já escreveu e tem vergonha de mostrar, de publicar, porque a gente percebeu, né, e a gente sabe que
assim, a gente percebeu em ti que sempre está fazendo alguma coisa, sempre está produzindo alguma coisa. Apesar de todos os afazeres, né? De Sim. mãe, de vó, coisa mais linda, Samuel. Eu sou apaixonada pelo Samuel. Eu sou E suspeita, aí, então não não comento para, não. né? E às vezes as pessoas elas ficam esperando um momento mais calmo, ou terminar uma coisa, ou fazer outra e tudo assim. E aí eu queria que tu deixasse um incentivo para quem ainda não tem coragem de escrever, ou já começou, ou tem o sonho de publicar alguma coisa. O que que tu deixa aí para a mulherada de incentivo? Vencer o medo. Eu acho que é a grande questão, a nossa grande questão é vencer o medo, entendeu? Acreditar que é possível, que nós podemos, né? Mas, ao mesmo tempo, levar muito a sério a leitura. Eu acho que a leitura ela é fundamental. A leitura de outros autores, a leitura de outros poetas, a leitura de outros escritores, né? A leitura, ela potencializa o nosso saber e no meu ponto de vista, nos dá coragem. Ou nos imprime uma coragem que nós já temos, mas que às vezes a gente ainda não percebeu. Então ela nos faz perceber essa coragem. E coragem no sentido de que, assim, eu posso, eu vou fazer, e o que vai acontecer depois já é uma outra história, entendeu? Eu não tenho a pretensão de ser um ícone da literatura brasileira, você está entendendo? Eu tenho a pretensão de ser eu mesma, sendo, né? Sendo ser, pessoa, humana, de também conquistar o meu lugar, né? E de fazer desse meu lugar um lugar diferente. Um lugar diferente para mim, entendeu? Não para o outro, ou talvez até para o outro, porque o que eu pretendo é que as pessoas também tenham coragem, que invistam naquilo que acreditam, que tenham sonhos, né? E que vão em frente, que alcancem os seus objetivos, né? Eu penso que, como eu disse para você, como eu sou libriana, eu tenho sempre o sonho latente. Eu acho que nós temos que ter os sonhos latentes em nós. Nós não podemos estar satisfeitos nunca com aquilo que nós temos. Eu acredito que nós queremos e podemos querer sempre mais, entendeu? Independentemente do que você já querer que seja sadio, que seja honesto, entende? Com responsabilidade, com compromisso ético, humano. É isso que eu sempre tento passar também para os meus filhos e foi o que eu aprendi com os meus pais. Ser melhor, alcançar os seus objetivos, mas caminhar com as suas próprias pernas, sem, de alguma maneira, prejudicar as pessoas. E se for algum dia para prejudicar as pessoas, que você deixe as pessoas irem. Porque isso é ético. Entende? É assim que eu penso. Então eu já ganhei muitos amigos, eu já perdi muitos amigos, porque eu os deixei ir, porque eles tinham que ir, para que eu não pudesse prejudicá-los, entende? E hoje, como eu disse para você, eu sinto saudades, mas eu acho que foi uma maneira ética de agir com o outro. E aí eu finalizo falando mesmo do Maurício Merleau-Ponty, né, da tríade Merleau-Pontiana, que eu sempre cito nos meus momentos de fala, que é o eu, o outro e o mundo. O quanto essa tríade está relacionada e o quanto amar é preciso. Entende? É isso. Eu amei a nossa conversa, Elizabeth, Beth, professora. E assim, quero te agradecer muito por ter aceito o convite, ter vindo aqui falar com a gente.
né? Agradecer o professor Eduardo, o professor Flávio, que sempre está apoiando, que sempre autoriza, né, as nossas lives, autoriza os posts no Instagram, no Face. Agradecer a presença de todo mundo que está aí. Como eu falei, a minha inexperiência não deixa eu ir acompanhando os comentários ou falando com quem vai entrando, mas assim, sintam-se todos abraçados, né? Obrigado pela presença de todos. O GPFENCO, ele está com um plano do segundo Simpefenco, que vai acontecer, né, em outubro. Então, vocês já ficam aí de olho, sempre acompanhando as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, né, que vai vir coisa legal aí para todo mundo. E assim, Larissa, boa noite então, a eu todos. quero pedir desculpas também por essa inexperiência de trabalhar aqui com o Instagram, entende? Eu estou acostumada a trabalhar ali no Meet, no Facebook, e eu acho que isso prejudicou a nossa conversa inicial, tanto é que eu mas estou a internet que não foi boa. Pelo celular, não consegui pelo notebook, mas tudo bem, eu creio que o essencial a gente conseguiu realizar. Então, agradecer a quem está nos ouvindo até agora. Né? Eu penso que esse também é um exercício. Nos últimos tempos, quando iniciou esse período da pandemia, né, eu assistia quase tudo. As minhas colegas mandavam os links, eu assistia. E aí eu fui vendo que eu estava saindo da órbita, entende? Aí eu falei, não, eu vou precisar selecionar algumas coisas, porque não dá para você acompanhar tudo. Né? É verdade. Mas, assim, eu agradeço todo mundo. A nossa live vai ficar gravada aqui no Instagram do GPFENCO e depois eu vou colocar ela no YouTube também. Então, você já faz a propaganda de se perdeu, tá lá gravado. E a gente pode assistir de novo, Beth, pra gente ver o que a gente falou. Meu Deus! Tá? Beijo para todo mundo. Abraço, professora. Beijo. Gente. Dá até a uma próxima. palmada nas coxas do Samuelzinho. Saúde, gente. Tá? Realmente boa noite, meu gente. neto é bem lindo, viu, Larissa? Nisso eu tenho que dar uma palmatória, viu? Não é coisa de avó, não. Tchau, gente. Boa noite.